Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês aí o meu processo de planejamento das minhas próximas leituras depois do meu processo de mudança. Eu me mudei no começo de junho, passei um tempo organizando as coisas por aqui, depois eu tive que ir até o meu apartamento antigo e arrumar todas as coisas lá pra poder fazer a entrega, né? Então eu pintei o meu apartamento inteiro, arrumei muita coisa. Esse negocinho aqui é o Tibis, tá? Que tá querendo aparecer na câmera. Então eu passei alguns dias lá arrumando tudo pra poder entregar as coisas. E daí a última semana eu tirei a semana pra descansar e terminar de ler 2 livros, que eu terminei de ler Atmosfera, já tá todo o diário de leitura aqui no canal, e também terminei de ler Uma Delicada Coleção de Ausências, que é o novo livro da Aline Bay. Terminei esses 2 livros e agora eu tenho que planejar. E fui dar uma olhada no que tá sendo lançado, no que tem disponível. Fui dar uma arejada, assim, na lista de livros, né, que estão saindo por agora, pra ver o que eu quero ler, o que eu quero fazer de conteúdo e tudo mais. E daí eu perguntei se vocês queriam saber, queriam ver, né, o que eu tava em mente, o que eu tinha visto. E vocês pediram pra que eu compartilhasse. Eu não tenho uma lista definida sobre o que eu quero ler e nem nada do tipo, e eu não vou fazer exatamente isso agora, pelo menos não agora, tá? Porque eu fiz uma pesquisa dos livros que lançam aí nos próximos meses, eu vou compartilhar com vocês os mais legais. Eu também tenho que dar uma olhadinha em todos os desafios que eu resolvi fazer esse ano, que tem o 2 livros para 2025, tem as listas de lançamentos de 2025, que eu tava mais empolgada, então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu já li, o que eu não li, quais os próximos que eu vou ler, né? E também alguns livros aí que eu fui olhando. Enfim, vou dar uma geral pra vocês, mostrar o que eu tenho em mente e é isso. Primeiro eu vou dar uma passadinha entre os lançamentos. Tem muito livro legal sendo lançado, muito livro que eu não conhecia. Não quer dizer que eu vou ler ou que eu quero muito ler, mas são os livros que eu tô aqui, que eu deixo no meu radar, pra quando eu quiser ler uma coisa diferente, eu vou lá e vejo essa lista e vejo se algum me agrada, se já lançou e tal. Mas ainda assim, eu tenho alguns livros que já tá na minha intenção de ler, porque eles já estavam aí nos últimos meses. Por exemplo, pra esse mês, tem 2 livros físicos. Gente, não sei porquê, me deu vontade de ler livro físico, tá? Que eu já tô meio que em coisa, que é o CL5 e o Margot Está em Apuros. Eu vou contar pra vocês sobre o que é cada livro, mas esses já estão aí na minha sessão de próximas leituras. Por quê? Porque eu organizo o meu conteúdo por mês, assim, tipo, de tudo do meu trabalho por mês. E eu vou selecionando os livros que eu quero para aquele mês. Não vou ler aquele mês, não necessariamente, né, gente? Porque esse ano tá bem difícil. Tá bem difícil na questão de leitura, eu li pouquíssimos livros, mas enfim, a gente tá organizando para tentar mudar isso até o final do ano, né? Mas eu já separei o CL5 e o Margot Está em Apuros. Eu vou contar para vocês sobre o que é esses 2 livros, para vocês já ficarem atentos aí para as próximas resenhas. Sale 5 é do mesmo autor de Flores para Algernon, e olha que sinopse legal. Desempregada, divorciada e sozinha em Nova York, Sally Potter está sempre questionando a própria vida. São frequentes as vezes em que acorda no meio de uma enrascada depois de sentir uma forte dor de cabeça e de apagar sem se lembrar do que a levou àquela situação. Quando Sally decide buscar uma solução para esses episódios, o psiquiatra Dr. Roger Ash lhe revela o inesperado. Outras identidades completamente diferentes entre si habitam dentro da jovem. Ela embarca em uma longa jornada de descobrimento e aceitação, tratamento e integração. Daniel Keyes mostra outra vez por que é um dos mais capacitados escritores ao retratar e desvelar as profundezas da psicologia humana. Não é desvendar? Desvelar? Desvelar existe, desvelar. Eu acho que é desvendar, não? Enfim. Nessa história de ficção baseada em casos reais, o autor do celebrado Flores para Algernon e de As Vidas de Billy Milligan. As Vidas de Billy Milligan eu não li, né? Mas eu acho que tá no Kindle Unlimited. Faz de CL5 uma combinação brilhante dos 2 livros. Tô empolgada pra ler o livro do Daniel Keyes e provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras. Esse livro tem... quantas páginas? 372. Daí outro livro que também já tá por aqui, mas esse aqui é super... nem conhecia esse livro, né? Margot Está em Apuros. Aos 19 anos, ela engravida de um professor da faculdade, é demitida do emprego de garçonete, que odiava, mas era a única coisa que sabia fazer, e se vê presa no dilema moral de ter ou não o bebê.
Sua mãe avisou que um filho acabaria com a sua vida. Já o pai da criança se mostrou super disposto a ajudar com o aborto. Desejando fazer o que considera correto e sem querer dar aos dois o gostinho de lhe dizer o que fazer, Margot escolhe prosseguir com a gravidez, mas não contava com a hostilidade com que o mundo a trataria. Ela sempre acreditou que se fosse uma boa pessoa e fizesse a coisa certa, receberia em retorno alguma empatia no momento que mais precisasse. Lendo engano. Com a chegada do bebê, as coisas ficam ainda piores. Ela não só está desempregada, como não tem mais com quem dividir o aluguel do apartamento enorme onde mora, já que suas colegas decidiram dar no pé e deixá-la sozinha com o filho. Afinal, ela que fez, ela que lute. Sem muitas opções, Margot cria um perfil no OnlyFans para oferecer avaliações de paus. Inusitado, sim, e por que não? Hoje em dia se faz resenha de tudo, resgatando seu talento para a escrita, deixado de lado desde que largou a faculdade, ela encontra uma forma de sustentar a si e ao filho. Conforme as finanças melhoram, porém, seus dilemas mudam. Porque, bom, a vida acontece. Margot precisará escolher quais valores seguir e como lidar com os novos desafios que surgem pelo caminho. Com muita irreverência e bom humor, claro, como seria de esperar de alguém que compara pintos com pokémons na internet. Por que será que eu quis ler? Enfim, esses são os dois que eu estou mais a fim desses últimos livros que saíram. Mas eu também adicionei outros 2 livros aqui na minha lista desse mês para ficar de olho, que já lançaram, tá? Esses são os livros que já lançaram. Que é A Natureza da Mordida, porque ele tá na minha lista de 12 livros para 2025, então eu tô decidindo se ele vai entrar, se eu vou fazer o diário de leitura esse mês. Provavelmente vai ser ele, porque eu já tenho ele no meu Kindle, então provavelmente vai ser ele. E eu também tenho Terra Partida. Esse Terra Partida, gente, desde que... Eu não sei se eu adicionei na minha lista de lançamentos, mas é um livro que desde que foi anunciado eu tô bem afim. Porque olha o que acontece. Com o mistério envolvendo o triângulo amoroso, Terra Partida constrói um romance arrebatador, comparável a obras de grandes nomes do gênero. Beth é uma mulher simples que vive uma rotina pacata no interior de Dorset? Com o marido, Frank. Seus dias se resumem a arrumar a casa e ajudar Frank e o cunhado, Jimmy, a cuidar da fazenda onde moram. Os 3 formam uma família feliz e unida, até que um incidente inesperado muda o curso de suas vidas. Jimmy atira num cachorro que invade a fazenda. E o animal pertence a ninguém menos que Gabriel Wolf, o homem que Beth amava na adolescência e que partiu seu coração. Gabriel retornou à cidade com seu filho Léo, um garoto que faz Beth se lembrar do próprio filho, Bob, que morreu alguns anos antes. Em pouco tempo, mesmo sabendo que isso pode acabar prejudicando seu casamento, ela acaba se aproximando do menino e, consequentemente, de seu ex. E à medida que é atraída de volta para a vida de Gabriel, as tensões aumentam e o ciúme se manifesta. Gente, livro de fofoca. Eu não li esse livro ainda, não tenho esse livro, então, quem sabe agora no Prime Day, se tiver em promoção, eu vou comprar, mas eu não tenho ainda, tá só no meu radar para ler esse mês. Mas então tá, vou compartilhar com vocês os lançamentos de julho mais legais, tá? Que eu vou deixar no meu radar e depois eu vou compartilhar com vocês o que eu vi de legal no Esquilo, que esses provavelmente eu vou ler também. O livro que eu peguei na Biblion e os que estão no Kindle Unlimited, que eu adicionei no Kindle. E vamos ver, se surgir oportunidade eu também vou ler. Vamos lá. Vou começar em ordem de lançamento, tá, gente? Por que eu faço? Eu vou lá na Amazon e pesquiso na aba de pré-venda os livros de ficção. E vou vendo tudo que vai ser lançado aí nos próximos meses. Tem coisa até pra setembro, assim. Mas eu separei os de julho, principalmente, pra já ficar de olho. E os de agosto e setembro eu compartilho com vocês lá pra frente. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu até faço mais. Mas enfim, já lançou, hoje é dia 3 de julho que eu tô gravando esse vídeo. Então já lançou 2 livros muito interessantes. O primeiro é O Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Esse é um autor que já tem livros lançados aqui. Nunca li nada nele, tá? Mas essas novas parecem interessantes, começando pelo nome, né, gente? Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Então já é diferentona.
Já é diferentão, aliás, esse título, então eu fiquei empolgada. Vou ler pra vocês a sinopse. Em novo terror excêntrico... Deixa eu botar o coisa mais pra frente. Em novo terror excêntrico de Genji Hendrix, um grupo de donas de casa de classe média precisa enfrentar inimigo... Tá meio estranha essa sinopse. Em novo terror excêntrico de Genji Hendrix, um grupo de donas de casa de classe média precisa enfrentar inimigo que é uma combinação... Não é um inimigo? Enfim, inimigo que é uma combinação de serial killer com Drácula. A vida de Patricia Campbell nunca pareceu tão insignificante. Seu marido está sempre trabalhando. Os filhos só sabem ignorá-la. A sogra demanda atenção contínua e sua lista de tarefas aumenta a cada dia. Seu único respiro é o clube do livro que tem com as amigas, um grupo seleto de mulheres que amam histórias de crimes reais. Nas reuniões, Patrícia se sente à vontade para falar sobre diversos assuntos, de limpeza de cortinas e assassinatos em série, da escola dos filhos a corpos desmembrados. Certo dia, ela conhece o charmoso James Harris, seu novo vizinho, que lentamente conquista a confiança das famílias do bairro. No entanto, quando crianças de uma parte mais afastada da cidade passam a morrer de formas bizarras, Patrícia começa a suspeitar de que o novo morador está mais para Charles Manson do que para Príncipe Encantado e que esconde alguma ligação com aqueles acidentes. Usando todo o seu conhecimento de tramas de suspense e assassinato, ela decide investigar a situação. No fim das contas, porém, aquele sujeito talvez seja um monstro bem mais assustador do que qualquer um dos criminosos sobre os quais já leu. E as consequências de desafiá-lo podem ser fatais. Eu acho que vai ser uma vibe, talvez, meio irônica. Um livro de terror meio irônico. Tô empolgada pra ler esse livro aqui. Também vou esperar aí pra ver se no Prime Day fica um pouquinho mais barato, porque tá meio caro. Mas olha outro livro legal, que lançou agora no dia 2, também da Intrínseca, tá? A Loja de Cartas de Seul. Eu gosto desse tipo de livro, tá, gente? De literatura coreana, que tem essa vibe. Tem uns que saíram agora, tipo, que meio que batem na mesma tecla, uma cafeteria de não sei o quê. Então, assim, nem sempre esses livros me atraem. Tem muito livro sobre isso sendo lançado e tá meio que tudo a mesma coisa, mas alguns chamam a minha atenção. Esse me chamou a atenção. Gostei bastante da capa, inclusive, que é diferente também das outras, assim, que é toda uma vibe... As outras é tudo a vibe cozy. Não aguento mais coisa cozy. Inspirada em loja na Coreia do Sul. Intrínseca, como é que tu tá fazendo essas entradas aqui de sinopse? Inspirada em loja na Coreia do Sul, Healing Fiction emocionante celebra a arte perdida de escrever cartas e a conexão com o próximo em um mundo cada vez mais virtual. Parece tipo uma manchete, assim, de sei lá, enfim. Viver à sombra da irmã mais velha e bem-sucedida nunca foi fácil para a aspirante a cineasta Hye-yeong. Hayoyang. Deixa eu ver qual é o outro nome. Hayomin. Esse é mais fácil. Hayomin sempre foi considerada a aluna exemplar, a filha perfeita, o orgulho de todos. Por isso, Hayoyang não esperava que a irmã fosse cair em um golpe e perder todas as economias da família. O baque financeiro é tão grande que Hayoyang se vê obrigada a abandonar seu sonho profissional para ajudar a família e cuidar da mãe, que acaba de sofrer um acidente. Sentindo que decepcionou a todos, Hayomin decide largar tudo e fugir. No entanto, ela não desiste de ter o perdão da irmã e passa a lhe escrever cartas. Sem conseguir perdoá-la, Hayoyan se muda para Seul, na esperança de nunca mais ser procurada por Hayomin. Quando ela chega à cidade, um amigo lhe oferece um emprego na... Não vou nem conseguir pronunciar, gente. Sua loja de cartas, um lugar famoso pelo serviço de pen pal, em que os clientes podem trocar cartas anônimas com outras pessoas. A ideia é bem simples. Para receber uma carta escrita por um desconhecido, basta lhe escrever uma carta. Conforme os dias vão passando, Hayoyan começa a observar as pessoas que vão até lá para colocar no papel seus medos e desejos mais profundos, se conectando com eles e suas histórias. Tudo que ela queria era ficar longe de cartas, mas a atmosfera reconfortante do local e seus simpáticos clientes, aos poucos, ganham o coração de Hayoyan e a ajudam a repensar a própria vida e o relacionamento com a irmã.
Inspirada em uma loja que realmente existe na capital sul-coreana em suas correspondências, a loja de cartas de Seul é uma emocionante healing fiction sobre perdão e os laços que criamos ao longo da vida. É também uma celebração da arte perdida de escrever cartas e da importância da conexão com o próximo em um mundo cada vez mais virtual. Ó, viu? Aqui tá certo. Embaixo tá inspirado em uma loja e lá em cima tá inspirado em loja. Mas não é legal? Gostei, né? Eu gostei dessas tops. E daí, outro livro legal que vai ser lançado dia 7 de julho é As Rainhas Bandidas. Vou deixar todos os links ali na descrição, tá? Eu também não conhecia esse livro aqui, que vai ser lançado pela Astral Cultural. Olha só. Ela não matou o marido, mas por que não deixar todo mundo acreditar que ela é uma assassina? tô numa vibe esse mês, né? Tô numa vibe. Para Gita? Gita. A vida como viúva é mais fácil do que ser uma esposa. Até que outras mulheres do vilarejo decidem que querem se tornar viúvas também. Há 5 anos, Gita perdeu seu marido. Ela realmente o perdeu. Ele a abandonou e a mulher não faz a menor ideia do seu paradeiro. Mas, no vilarejo remoto que vive na Índia, os rumores que correm é que, na verdade, Gita o matou. E um rumor como este não desaparece do dia para a noite. Acontece que ser conhecida como alguém que fez de si mesma viúva é uma fama que vem com certas vantagens. Ninguém mexe com ela nem tenta assediá-la ou a controlar. Leia-se casar. É bom até mesmo para os negócios. Ninguém se atreve a não comprar as joias que ela vende. A liberdade deve cair bem em Gita. Afinal, outras mulheres estão pedindo por seu conhecimento, transformando-a em uma especialista não intencional para eliminação de maridos. E nem todas estão pedindo com jeitinho. Com a perigosa reputação de Gita se tornando uma faca de 2 gumes, ela precisa descobrir uma forma de proteger a vida que construiu para si, enquanto tenta ajudar outras mulheres a se tornarem futuras viúvas. Recheado de criminosos perspicazes, segundas chances, a importância de amizades femininas e mulheres irônicas e inteligentes, As Rainhas Bandidas é um livro de estreia afiado, recheado de humor e coragem, do qual os leitores não se esquecerão tão cedo. Ai, muito bom. Muito, muito bom. Tô louca pra ler esse livro. Louquinha pra ler esse livro. Também adicionei da minha lista aí de lançamentos que eu estou de olho. É o Se Eu Soubesse Contar Infinitos, da Mayra S. Mayor. Ela é brasileira, se eu não me engano. Eu acho que ela é brasileira. Em Se Soubesse Contar Infinitos, Mayra tece uma trama tocante sobre 3 gerações de mulheres, avó, filha e neta, e suas relações com abandono, redenção e maternidade, o tempo e os traumas que amarram a família. No final dos anos 60, Teresa se casa com Francisco, um poeta revolucionário. Perseguidos pela ditadura, o casal se exila em Paris, onde nasce Alice, filha única dos dois. De volta ao Brasil nos anos 80, Teresa e Alice aprendem a lidar com o luto, cada uma à sua maneira. Teresa, após descobrir sua vocação para as artes plásticas em Paris, mergulha a fundo no próprio dom e na festiva geração 80, exercendo uma maternidade que passa longe da esperada. Alice, por sua vez, tenta lidar como pode com o sentimento de inadequação e rejeição por ter uma mãe que foge do convencional, até que engravida de um homem casado, ainda adolescente, e a experiência vira um divisor de águas na vida das duas. Já nos anos 2000, Alice, depois de anos dedicando-se a nada além de sua vida profissional, é uma grande economista que ainda luta para provar a si mesma e aos outros, inclusive ao pai de sua filha, com quem praticamente não tem contato, que venceu. Casada com Raul, o presidente da maior construtora do país, ela se vê repetindo o ciclo de abandono que sofreu. Sua filha, Carolina, tem como principal cuidadora a avó, e ao chegar na adolescência tenta entender suas origens. A narrativa vai e volta no tempo e é interrompida por conselhos escritos a 4 mãos, por Teresa e Carolina. Na construção das relações entre 3 mulheres únicas, mas também tão parecidas, fica a pergunta: até que ponto viver é dedicar-se a si? Até que ponto ao outro? Diz se vocês não querem ler esse livro. Tem uma vibe meio Aline Bay, assim. Na verdade, acho que tem várias autoras aí que estão escrevendo esse tipo de livro, mais focado em gerações de mulheres. E muito me interessa, eu gosto muito desse tema e tô louca pra ler esse livro. Vai lançar no dia 11 de julho.
tá? E eu também tô a fim de ler Eterna Fantasia. Esse aqui é mais assim, tá no meu radar, mas não tô, oh meu Deus, que vontade de ler. Mas eu achei interessante. Esse Eterna Fantasia é do Danish Hausen Mizoguchi. E a sinopse é super curtinha, né? A dublinense tem umas sinopses, às vezes, mais curtinhas, assim. Maria é uma mulher na casa dos 30 anos que vê seus ideais ruírem aos poucos. Seja na política brasileira, seja na ONG onde trabalha, tudo parece se desfazer em golpes, rachas, rompimentos e violência. Enquanto as crises parecem cercá-la por todos os lados, o encontro com Sofia surge como oportunidade para experimentar radicalmente a força vital da amizade e do amor. O livro tem 224 páginas, não conhecia esse autor também, mas como tava na lista de pré-venda ali, eu me interessei pela capa e depois com a sinopse também deixei no meu radar. Não pretendo ler agora, especificamente, mas quero deixar aí no meu radar e também quando ficar um pouquinho mais barato, né? Ou talvez se encontrar, talvez na Biblion. Outro que eu adicionei na minha lista foi As Malditas. Esse livro aqui é o livro do O Parque das Irmãs Magníficas, que, nossa, gente, já tô há um tempinho com esse livro no meu radar. Foi passando. E no fim ficou pra lá. Agora a Companhia das Letras vai relançar. E vai relançar com As Malditas, o nome do livro. Deixei no meu radar também. Não é o que eu quero ler agora, vai continuar no meu radar. Mas eu achei interessante, até pra compartilhar com vocês, que esse livro vai ser relançado. Ó, inspirando-se em vivências reais, Camila Sousa Vilhada narra nesse livro a busca de uma personagem por pertencimento desde a infância no interior, quando sonhava em despertar convertida na mulher que quero ser. O pai bêbado e violento a adverte de que terminará morta jogada numa vala. Ao chegar em Córdoba para estudar, conhece as trabalhadoras sexuais do Parque Sarmiento. Sarmiento, do nada veio um sotaque aqui. E descobre que ser travesti, apesar de todo ódio e fúria, também pode ser uma festa. E aí que insistem em lhe dizer o óbvio: você tem o direito de ser feliz. A narradora conta sua história e a de diversas outras figuras inesquecíveis, com uma prosa de vigor quase milagroso, mesclando a crueza dos fatos com os encantos da imaginação, casando a violência da palavra exata com o alento da poesia. Romance de estreia de Camila Sousa Vilhada, responsável por transformá-la em uma verdadeira estrela literária. As Malditas é uma peça poderosa do sonho, dor e, sobretudo, resistência. Legal, né, gente? Bem legal. O livro tem 184 páginas, mas já vi muita gente elogiando esse livro. Eu adicionei na minha lista da Amazon também para ficar de olho no preço. O que vai rolar ali? Para ver se ficar bom no Prime Day. Se bem que vai ser dia 14, né? O Prime Day vai ser... O Prime Day é 14, 15. Será que eles vão fazer promoção de lançamento desse dia? Desse dia, aliás. Ah, não. Lança dia 15, As Malditas. Provavelmente não. E daí, por último, o livro que eu adicionei vai ser lançado no dia 8 de julho. Não tava dentro da ordem aqui. Enfim, é porrada. Gente, eu não conhecia esse livro. É da Rita Bullwinkle, que vai ser lançado pela Todavia. 8 meninas, 2 dias de luta, um ringue. O desejo, a raiva e a intimidade de jovens que se enfrentam para decidir quem é a melhor boxeadora do país. Um romance para ler com o coração acelerado e que reverbera muito depois de soar o gongo. Com uma narrativa cinética e absolutamente vigorosa, Rita Bullwinkle ilumina a esfera privada de cada uma das lutadoras para oferecer, entre urros, esquivas, combinações de socos e jogos de perna, vislumbres do passado e do futuro das adolescentes. Foi finalista do Pulitzer e eleito um dos melhores livros de 2024 por The New York Times. The New York Times, Time, Elle, Vulture, Lit Hub e The Guardian. Só entrou na lista desses todos. E eu não conhecia. O livro tem 193 páginas, só que tá caríssimo. Ai, todavia. Eu gosto dos livros de vocês, mas deve ser... Caro, bem carinho, gente. Mas tá aqui no meu radar. A Todavia costuma entrar, eu acho que na Biblion, então talvez eu espere um pouquinho pra entrar lá. Mas quero muito ler esse aqui. Enfim, esses são os lançamentos que eu tô mais de olho, assim. E o que acontece? Eu fui dar uma olhada também na Biblion, o que tava por lá, o que tava disponível. E o que eu peguei? Descobri que o Muito Mais Que Um Crime estava disponível. Muito Mais Que Um Crime é do mesmo autor de Mentiras que Contamos, que foi um dos melhores livros do ano passado. Eu acho que foi o meu melhor livro do ano passado. Não lembro se eu botei ele no top 1. Mas, enfim, é demais. Esse livro aqui,
Muito Mais Que o Crime, não foi lançado pela mesma editora de Mentiras que Contamos. Esse aqui é lançado pela Vestígio. Eu já tinha feito reserva dele na Biblion, mas quando ficou disponível foi ali no começo de maio, final de abril. Eu tava com 1000 coisas pra fazer da mudança, pensando sobre isso. Foi bem quando eu recebi a notícia que eu teria que mudar. Então eu não consegui ler. E daí eu tava dando uma olhada na Biblion, o que tinha lá pra eu ler, né? O que tava em uso simultâneo, algumas coisas do tipo. E ele tava disponível. Eu tava com 3 cópias disponíveis e eu até já compartilhei com vocês lá no Instagram. E vocês já pegaram também. Mas enfim, esse daqui é do mesmo autor de Mentiras que Contamos. Eu amei Mentiras que Contamos, então tava super afim de ler esse livro. Já está aqui pra eu ler, já vai ser um dos próximos. Também esse mês vai ter, né? Vou ler esse livro, com certeza, né? Porque eu tenho 2 semanas para ler. Mas olha a sinopse desse livro. 2 jovens irmãos. No instante que transformará suas vidas para sempre, ele tem 19 e ela 13 anos. Essa história poderia ser resumida em poucas palavras. Aquelas que a caçula, testemunha involuntária, pronuncia ao telefone com a voz trêmula. Papai acabou de matar mamãe. No rescaldo desse choque profundo, esses jovens destroçados terão que lidar com a dor, a raiva, a culpa e o afeto, e serão compelidos a revisitar o passado para tentar compreender a terrível mecânica que levou a esse ato indizível. Narrada com delicadeza e precisão, esta obra de ficção inspira-se em fatos reais para explorar mais que uma questão social. Ela traça o penoso caminho de 2 vítimas colaterais e invisíveis em busca de reaprender a viver. Não tem tudo para ser um livrão? Gente, conta. Tem tudo pra ser um livrão. Peguei na Biblion, dá pra vocês lá reservarem e tal, pra entrar na fila. Não sei como é que tá a fila agora, né, gente? Porque tinha 3 cópias disponíveis. Então, enfim. Depois eu venho contar pra vocês. Tinha o outro dele lá também, tá? O livro Uma Noite de Verão também tá disponível lá na Biblion. E já fica a dica aí pra vocês lerem. E outro, deixa eu pegar meu iPad. No Esquilo, eu também já fico lá alerta sobre o que eu quero ler. Gente, eu fui pegando em cada lugarzinho, eu fui pegando um livro assim que eu quero arejar minha cabeça, eu quero ler coisas diferentes. Pra todo lugar que eu olho estão os mesmos livros, então eu quero dar uma arejada na minha cabeça. Então eu fui dar uma olhada no que tava na minha estante do Esquilo, o que eu tinha resgatado, né? Porque se vocês não sabem, quanto mais você usa o Esquilo, mais você ganha pontos lá, que são os nozes, e daí tem vários livros que ficam disponíveis pra você resgatar. Enfim. Fui dar uma olhada no que eu tinha lá. E eu tinha esse livro aqui, ó, Sob a Ponte do Mal. Gente, eu preciso ler thriller esse mês. Tudo bem que eu não separei muito, né? Mas não tem nada que tá sabe? Me dando aquela coisa, nossa, esse vai ser legal. Tem aqueles ali dos lançamentos, que é um de terror, umas coisas mais irônicas. Mas, gente, tá difícil pra vir um thriller bom. Um thriller que não parece tudo a mesma coisa também. Enfim. Daí eu separei esse livro aqui, que é Sob a Ponte do Mal, da Laureth Ann White, é o nome da autora. Vou ler a sinopse para vocês. Trinity Scott, a ambiciosa podcaster de True Crime, vê uma grande chance de sucesso em sua nova série sobre o caso de Clayton J. Pilley. Pilley? Há mais de 2 décadas, Pilley, um respeitado orientador educacional, confessou o assassinato brutal de Lina Rai, uma adolescente da cidade. Porém, o motivo por trás do crime sempre foi um mistério. Agora, em entrevistas exclusivas da prisão, Pilley revela a Trinity uma versão surpreendente dos eventos daquela noite sob a Ponte do Mal. Ele jura que é inocente, mas será que ele estava mentindo antes ou está mentindo agora? Com sua popularidade crescendo a cada episódio, Trinity descobre que está perdendo uma peça-chave, Rachel Walczak, a detetive aposentada que desvendou os segredos de Pilley e o colocou atrás das grades. Relutante em revisitar o caso, Rachel só começa a questionar tudo o que sabia quando o podcast de Trinity ganha força e as revelações de Pilley se tornam mais perturbadoras. À medida que o mistério se aprofunda, fica claro. Pilley não é o único em Twin Falls que guarda um segredo. Sob a Ponte do Mal, traz segredos, mentiras e reviravoltas que vão prender você do começo ao fim. Não parece muito legal? Eu acho que vai ser muito legal. Ele tem 368 páginas. E tô empolgada. Gente, bem diferente, assim, do que tá saindo. Então, fiquei empolgada com esse livro. No meu Kindle, gente, sabe o que eu comprei? Comprei Mentirosos. Gente, quem é antiga assim, sabe que eu já li há muito tempo esse livro, quando ele lançou. Gostei muito na época, era um livro bem diferente, assim, que o tipo de plot twist era muito diferente pra aquela época, sabe? Então eu gostei muito. Eu sei que depois que o livro bombou de novo ali em 2020, 2021, muita gente
falava muito mal desse livro, mas enfim, eu lembro dele, assim, com bastante impressionada com o que foi esse livro. E saiu a série agora no Prime. Então, eu aproveitei que era R$ 9,90 o e-book e eu comprei de volta o e-book, no caso, porque eu já tinha o livro físico, mas há muito tempo eu já doei esse livro, já foi pra frente. E o que eu tava pensando? Em assistir a série e só depois ler o livro. Então, vem aí. Eu queria ter assistido a série, assim, por agora, mas acabou passando. Então, talvez eu assista e depois eu leio o livro, né? Justamente pra assistir, assim, eu sei qual é o plot twist do final, mas pra ser um pouco mais divertido. Então, falando que a série tá muito legal. Então, e se eu curtir, né? Se for uma coisa interessante, eu conto pra vocês, releio e faço um vídeo, não sei se vai rolar esse tipo de conteúdo não, mas tá por aí, né, gente? Uma pequena interrupção, porque eu fiquei sem internet, gente. Então, botei aqui nos dados móveis. Mas eu vou ver com vocês a lista que eu fiz dos livros... De 12 livros pra 2020. 2025, acho que, se eu não me engano, foram 5 livros que eu já li. A lista tinha 3, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, Natureza da Mordida, Quinta Estação, As Heroínas, Novembro de 63, Reparação, A Última Casa da Juanitas, De Onde Eles Vêm, O Amanhecer na Colheita, o Uma Vida e Tanto e A Atmosfera, né? Então, desses eu acho que eu já li 5. Eu li o Amanhã e Ainda Outro Amanhã em janeiro, o 13 em fevereiro, li Amanhecer na Colheita em março, Uma Vida e Tanto entre abril e maio. E eu li agora o Atmosfera, e todos esses já têm diário de leitura para os membros, porque todos esses livros, do 12 livros para 2025, eu falei que eu ia fazer um diário de leitura para os membros, então já saíram todos esses. A única coisa que falta é a resenha de Atmosfera, que ainda não saiu para todo mundo, mas vai sair para todo mundo um das próximos, provavelmente um próximo vídeo ou alguma coisa assim. Então, desses aqui, eu tenho que escolher como os próximos livros do ano, assim, sabe? Mas enfim, já li 5 de 12. Tenho que dar uma recuperada aí, porque como nos últimos 2 meses eu tava meio louca, então não deu pra manter o ritmo de 1 por mês. Mas já tá aí, ó. Então, provavelmente vai ser Natureza da Mordida. O próximo que vai ter diário de leitura, ou o Quinta Estação. Quinta Estação tem bastante gente esperando pra eu ler esse livro. Estão quietinhos, mas na hora que eu divulguei, muita gente ficou empolgada. Então, o meu ritmo tá bom, tá, gente? Então, o meu ritmo tá bem bom para esse desafio. Fazia tempo que eu não fazia. Eu não tenho um histórico muito bom de seguir as listas, né, que eu me proponho. Então, tô seguindo, tá? Quase 50% da lista. Já do vídeo de lançamentos, eu nem lembro o que tem na lista aqui. Por quê? Eu fiz uma lista no roteiro do vídeo, só que às vezes eu mudo. Às vezes eu mudo antes de publicar, antes de gravar. O que eu botei aqui? Amanhecer na Colheita, já li. Uma Vida e Tanto, que eu também já li, ó. 2 de 2. A Atmosfera, que eu também já li. Santo de Casa eu comecei a ler, só que o livro foi lançado em fevereiro. Comecei a ler, mas não tava na vibe de um livro de família, gente. Mas tá no meu Kindle. Então, provavelmente pode ser que eu leia, viu? Se eu não estiver muito enjoada desse negócio de família, porque eu separei vários livros de família, né? Eu acabei de ler Uma Delicada Coleção de Ausências, que é sobre família também. Então tem bastante livro de família que eu li ultimamente, se eu não der uma enjoada. Eu realmente não dei continuidade em fevereiro, porque verão, gente, foi bem naquela época, assim, não combina nada. O Roteiro do Amor também tem no meu Kindle. Também tem, a editora me mandou, que é o da Rai, mas eu não tô na vibe de romance, assim, gente, romance de amorzinho, assim. Eu acho que eu vou esperar mais pra setembro, ou quando, pelo menos, esquentar um pouquinho, gente, porque tá muito frio aqui. Não combina esse tipo de romance. Não sei vocês, mas eu não curto muito ler romance no frio. Tem Os Favoritos. Então, eu não li 2 livros, tá? Não li 2 livros dessa lista. Os Favoritos eu li. Já tem resenha aqui no canal e tudo. O que mais que tem? Doce Fúria. Doce Fúria tá no meu Kindle também. Tá no meu Kindle. Só que... Por que eu não li Doce Fúria? Também foi ali em abril que eu comprei ele. É sobre atriz e tal. Eu acho que eu não li porque tava muito perto de Uma Vida e Tanto. E era também sobre uma atriz. Não é uma atriz, era uma socialite. Então essa vibe de famoso, assim, sabe?
e acabei deixando de lado. Mas Doce Fúria é sobre... Também é sobre uma atriz e me lembra muito Evelyn Hugo. E daí agora acabei de ler Taylor Jenkins Reid. Não, mas eu acho que combina assim. Vou ler Doce Fúria. Vou ler Doce Fúria esse mês. Outra que também... Tá tudo no meu Kindle, gente. Por que eu não li ainda? Que é Jogos dos Deuses. Tá no meu Kindle. Esse aqui é uma romantasia que vai falar sobre deuses do Olimpo, em que vai ter tipo um... Tem tipo um jogo, assim, tipo uma... Como é que é? Uma gincana. Não é bem uma gincana, é um negócio ali que o pessoal vai pra morrer ou não. E cada deus escolhe o seu... Quem vai lutar por si, sabe? E daí parece que a menina vai se apaixonar pelo Hades. Porque parece que é o Hades que vai escolher ela. E ela tem uma maldição. Parece que ela não pode amar ninguém. Uma coisa assim. Não lembro muito bem. Mas tô empolgada. Gente, eu quero ler tudo. Eu quero ler tudo. Vocês têm tempo? Vocês vão ter tempo pra isso? Porque acho que eu vou sentar minha bundinha aqui, ó. E ler muito. Outro que eu li, o Como Arruinar um Casamento, já lançou agora mês passado, começo do mês passado, li, muito bom, gente, muito bom mesmo, leiam. Esse ainda não foi lançado, que é o The God of the Woods, da Liz Moore, que ainda não foi lançado, tô na esperança desse livro. E é isso, então, esse ainda não foi lançado, já li Como Arruinar um Casamento, daí eu não li os Jogos dos Deuses, 1-1, não li Doce Fúria, 2-1, li Os Favoritos, 2-2, não li O Roteiro do Amor, 3-2, não li Santo de Casa, 4-2. Mas daí eu li Atmosfera, 4-3, li Uma Vida e Tanto, 4-4, e li Amanhecer na Colheita, 5-4. Então, eu não li 4 livros dessa minha lista. Aliás, são 10, né? Mas um não foi lançado. Então, dos que foram lançados, eu não li 4. Então, eu vou adicionar também Doce Fúria. Já vou adicionar aqui Os Jogos dos Deuses. Gente, esse tem 741 páginas, tá? O Roteiro do Amor eu não vou botar agora, mas o Santo de Casa eu vou. Pra ficar no meu radar pra esse mês. Porque é tão curtinho, tem 192 páginas. O que eu também botei pra esse mês, que eu fiquei com vontade, mas ele lançou, gente, foi lá em abril. Foi em abril que ele lançou? 15 de abril. Que também é sobre várias mulheres de uma mesma família. Que é um livro sobre viagem no tempo, ó. É uma história fantástica com viagem no tempo, maldição e mistério. Que o nome é Os Descaminhos de June Farrell. Mas também tá bem caro, então eu só adicionei meio que no meu radar. As mulheres da família de June Farrell vão, cedo ou tarde, enlouquecer. Faz 1 ano que June ouve e vê coisas que não estão lá, e ela sabe que seus dias de lucidez estão contados, mas ela não vai se render sem lutar. Quando a avó morre e deixa pistas sobre o desaparecimento de décadas atrás da mãe de June, isso desencadeia uma jornada fantástica que mistura gerações e desafia a ideia de tempo como conhecemos. Adrienne Young constrói uma história brilhante de romance, mistério e um quê de impossível. Na pequena cidade montanhosa de Jasper, na Carolina do Norte, June Farrell espera que o destino a encontre. As mulheres Farrell são conhecidas por sua próspera fazenda de flores e pela maldição que aflige todos da família. A cidade lembra da insanidade que levou ao desaparecimento de Susanna Farrell, o que fez com que June fosse criada pela avó. June se recusa a ser vencida pela loucura e vai pôr um fim nisso, custe o que custar, inclusive se o custo for a possibilidade de criar uma família. Na próxima vez que a porta aparece, June embarca numa jornada que não vai apenas mudar seu passado e seu presente, mas também desvendar os mistérios perenes de sua cidadezinha. Legal, né? Tá aqui no meu radar, mas eu acho que eu não vou ler esse mês, não. O que eu adicionei mais este mês? O Terra Partida, já falei pra vocês, e é isso. Então, tem todos aqueles lançamentos. Ai, gente, é muito livro pra ler. É muito livro pra ler. Eu quero ler tudo. Compromisso com vocês. Agora que eu estou tranquila, tem muita coisa assim que não tá mais, né? Eu vou ler muito mais, gente. Vou ler mais. Com certeza. Tem muita coisa que eu não preciso me preocupar agora. Eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade de criar, de fazer. Então, tenho que atualizar as minhas listas do que eu me comprometi no começo do ano. Eu cheguei no meio do ano na metade da minha lista, então eu acho que tá bem legal para um primeiro semestre. Mas tem muito lançamento legal, tem muito livro legal que eu vi no Esquilo, no Biblion, aqui no Unlimited, que
gostaria de apresentar pra vocês, seja ruim, seja bom. Tem vários livros que eu preciso postar resenha pra vocês. Tem livros que eu já li e que eu não postei resenha pra vocês. Enfim, tem muita coisa pra gravar. Enfim, gente, tem muita coisa que eu tô empolgada. Acho que ter apresentado todos esses livros e conversado assim com vocês, acho que me deu uma empolgação pra de fato ler. Mas enfim, os 2 próximos que eu com certeza vou ler são esses 2 que estão aqui, CL5 e Margot está em apuros, que eu já li pra vocês. O Muito Mais Que Um Crime, que tá na Biblion. E A Ponte do Mal, é isso? Esqueci. Que tá no Esquilo. Então eu vou aproveitar para ler esses. E a gente vai conversando sobre esses livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão.